No vídeo de hoje eu quero falar sobre dois assuntos com vocês. O primeiro é que eu vou cumprir uma promessa que eu fiz um tempo atrás, da época que eu fiz o review dos Salmos aqui de Spurgeon. Você pode conferir aí no canal. E o segundo é sobre a polêmica do verso 19. Você vai saber mais no final do vídeo. Então, primeira coisa, eu quero cumprir uma promessa usando o Salmo 139. Então nós vamos ver o que Spurgeon vai falar sobre Salmo 139, uma parte, porque senão a gente ficaria a noite toda, tá, gente? Então, e depois partindo para a polêmica do verso 19. Antes de começar o vídeo, quero convidar você a fazer parte do canal e do grupo do WhatsApp. Então se inscreva no nosso canal e faça parte do grupo no WhatsApp, o link vai estar aqui na descrição, é só clicar e participar. Outra coisa, esse vídeo foi produzido em texto, então o texto sobre o Salmo 139 e Spurgeon está lá no blog Palavras em Chamas. Aqui embaixo também vai ter o link, é só clicar e ler todo o conteúdo, porque lá tem muito mais coisa. Vou fazer apenas um resumo light aqui, né, e um pouco mais polêmico sobre o que está acontecendo no Salmo 139, que talvez você não tenha percebido. Então, bora pro vídeo. Bom, então, passando direto para o Salmo 139, e eu já vou explicar por que eu escolhi o Salmo 139. Mas antes eu tenho que explicar por que esse vídeo existe e por que ele ficou tão grande. Era para ser apenas a leitura do comentário de Spurgeon sobre o Salmo 139, mas acabou tomando uma semana da minha vida, uma semana muito boa, uma semana onde eu aprendi bastante coisa e graças a Deus eu consegui dar algum resultado sobre isso. Então, o Salmo 139 é um dos salmos mais importantes para quem estuda a doutrina reformada. Isso porque o salmista fala coisas que ele conhece, coisas que ele não sabe ainda, mas que Deus revelou para ele, e ainda traz uma profecia de Jesus e da vinda de Jesus dentro do mesmo salmo. Então, o salmo em si, ele vai falar sobre a soberania de Deus, sobre a onisciência, a onipotência. Ele fala que Deus está em todos os lugares, que Deus que Deus vê todas as pessoas e não importa onde elas estejam, Deus vê todas as pessoas e muito mais. Ele fala que Deus sabe tudo o que a gente faz e não apenas o que a gente faz, tudo o que a gente pensa. E aí ele polemiza ainda mais falando que Deus já sabia tudo isso, ou seja, Deus já sabia? Não. Deus já sabia é o termo errado, que Deus escreveu tudo o que você é. E aí é um salmo polêmico, é digno de atenção e de saber o que Spurgeon vai falar sobre esse salmo. Bom, eu separei o Salmo 139 da seguinte maneira, em 4 partes, do jeito que vem na Bíblia Almeida, Nova Almeida Atualizada. Na Nova Almeida Atualizada já vem separado, o que falta muito na NVT e na Almeida Revista Atualizada, que são Bíblias muito famosas e que são muito usadas. Essa separação que vem na Nova Almeida Atualizada ajudou bastante a produzir o texto e o vídeo, né? Então eu separei em 4 partes, né? São elas: o louvor a Deus pela sua infinita sabedoria. Davi começa louvando a Deus pela sua onisciência e onipresença. Depois ele fala sobre a soberania de Deus e ele vai tratar desses 2 assuntos referentes à soberania de Deus, que é o seguinte: as demonstrações da onipresença de Deus e as demonstrações da onisciência de Deus. Então ele começa adorando, ele dá uma demonstração disso, depois depois vem a profecia, né, que é a parte mais difícil, do verso 19 ao 22, e aí ele faz uma oração final, uma oração de adoração e com um pedido, né, nesta oração, e encerra o Salmo 139. 4 partes, cada parte mais complicada do que a outra e mais difícil de entender. Na verdade, não é difícil de entender, é difícil de aceitar, porque o texto é muito claro. E eu fui buscar o texto do hebraico e eu usei um site chamado Bíblia Portuguesa, que tem esqueci o nome agora, que tem o texto do Velho Testamento interlinear. Então tem lá o texto hebraico, a tradução, a transliteração do texto
E aí você consegue pegar esse texto e traduzir para o português, porque a tradução lá é em inglês, né? Mas você consegue fazer isso, e eu fiz isso principalmente para o verso 19, que é o verso que nós vamos falar mais tarde. E aí a gente tem um resultado fantástico em cima do Salmo 139, que se torna automaticamente um dos salmos mais importantes para a fé reformada. Não apenas para a fé reformada, mas tudo o que a gente acredita de cristianismo, de existência e de Deus principalmente. Bom, então o texto está lá no blog Palavras em Chamas, né? Eu vou ler aqui o comentário de Spurgeon. E sobre qual texto eu vou ler? Eu vou partir já para o ponto-chave. E eu vou ler o texto, o versículo 16, a partir de Spurgeon. Na verdade, vou ler o que Spurgeon deduziu no versículo 16. Só que é o seguinte, Spurgeon fala muito mais do que eu, muito ainda. Então não dá para mim ler tudo o que ele fala sobre o verso 16. Sobre um verso não daria para a gente falar tudo aqui. Mas tem uns pontos importantes que dá para a gente aproveitar. Eu posso ler do celular, mas eu acho que eu vou ler direto no livro. Aqui, ó. Este é o livro que a gente vai usar. Aqui está o Salmo 139. Marcadinho aqui, ó. O marcador que eu estou devendo para vocês, mas mês que vem eu estou de férias. Então eu vou tentar mandar para algumas pessoas que me pediram. Então vou abrir aqui no Salmo 139. Ó. A nível de informação, eu estranhei muito que a CPAD traduziu com tanta fidelidade o Salmo 139. Estranhei bastante. Por quê? Ela podia ter traduzido e selecionado partes que ela quer. E como eu vi a dificuldade do texto de Spurgeon, eu pensei, de repente a CPAD traduziu e complicou as palavras. Mas não, ela traduziu certinho. Na verdade, eu tenho até a impressão de que pegaram o texto do original, do inglês, né? Inclusive você pode ver o texto em inglês se você quiser e traduzir e aprender. E ela fez isso e parece que é a tradução do Google. Ela pegou, traduziu, copiou, botou, né, de tão fiel que ficou ao original mesmo. Então isso merece ser lembrado. A CPAD, pelo menos o Salmo 139 que eu li, está muito bem traduzido. Se tiver algum texto que não ficou, você está convidado a colocar aqui embaixo. E a gente pode conversar sobre o original. Então, o texto, eu vou ler daqui a pouco o texto, porque ao invés de passar direto para o Salmo, eu quero ler o título do Salmo, porque aqui há duas informações que vale a pena a gente prestar atenção. E isso mostra como o Spurgeon era sábio e como ele já vinha ensinando coisas que nós esquecemos e que agora a gente está aprendendo de novo. Eu particularmente estou aprendendo agora e muita gente ainda não sabe o que eu vou falar aqui. Então eu vou ler o título, você vai ver aqui na tela também, né? É só o primeiro parágrafo, tá, gente? Como eu disse, eu vou ter que resumir bastante, né? Então vamos lá. Salmo 139, título. Este é um dos mais notáveis dos hinos sagrados. Ele canta a onisciência e a onipresença de Deus, deduzindo delas a derrota das forças da iniquidade. Uma vez que aquele que vê e ouve as abomináveis obras e palavras dos rebeldes, certamente lidará com eles, de acordo com a sua justiça. O brilho deste salmo é como uma safira, ou o terrível cristal de Ezequiel. Ele se inflama com tais faíscas de luz que convertem a noite em dia. Como um farol, este santo cântico lança uma luz clara até as partes mais extremas do mar e nos adverte contra o ateísmo prático que, ignorando a presença de Deus, destrói a alma. Volta aqui para mim rapidinho agora, que eu preciso falar sobre dois aspectos da introdução de Salmo 139 por Spurgeon. Deixa eu arrumar um lugar aqui para colocar. Bom, vou fechar. Bom, Spurgeon ele começa a citar o óbvio. Ele fala que Davi está falando sobre a onipotência e a onisciência. A onipresença e a onisciência de Deus. E aí ele vai lembrar que Deus ele vai usar esses poderes que ele tem justamente contra o ímpio. E o salmo se torna, de uma hora para outra, um salmo de louvor, para um salmo de justiça, ou um salmo onde Davi está conhecendo o poder de Deus e está dizendo, olha, por isso, e é assim que ele vai tratar
os ímpios? Bom, ele fala que ele canta, deduzindo delas a derrota das forças da iniquidade. Quando a gente lê esse salmo, a gente acha que ele está falando sobre apenas sobre predestinação, né? A eleição, mas na verdade o salmo tem muito mais conteúdo do que isso, e é isso que ele vai falar. E uma coisa que me chamou muita atenção é ele citar o ateísmo prático, que é uma coisa que eu aprendi com Berkhof. Aqui fala sobre ateísmo prático, né? E deixa eu ver se está marcado aqui. Se tiver marcado, eu vou ler o que fala sobre ateísmo prático aqui, o que Berkhof fala. Senão eu vou explicar, né? Então eu só vou explicar que é mais fácil. Assim, ó. Eu vou ler o que Berkhof fala sobre ateísmo prático, só para você ter uma noção do tamanho do conhecimento de Spurgeon na época que escreveu e o que ele traz para nós hoje. E isso aqui está se referindo ao Salmo 139. Está dizendo, o Salmo 139 é para isso. É para mostrar que Deus vai agir assim com quem? Com tais pessoas, como você vai aprender se você ler o Salmo 119 todo, né? Aí o Berkhof fala o seguinte, deixa eu até pular aqui, em vista deste fato, alguns chegam a negar a existência de pessoas que negam a existência de Deus. Ele está continuando a falar que algumas pessoas não entendiam que existiam pessoas que não acreditavam em Deus, né? Então essas pessoas negavam esse conhecimento. Que haja verdadeiros ateus, a saber, os ateus práticos e os ateus teóricos. Então aqui ele está falando sobre ateus práticos, né? E aí o Berkhof começa a explicar o que é. Os primeiros são simplesmente pessoas não religiosas, pessoas que na vida prática não contam com Deus, mas vivem como se ele não existisse. Na verdade, para você se tornar um ateu prático, você só precisa negar um atributo a Deus. Você não precisa, na verdade, não acreditar completamente em Deus. Berkhof vai explicar isso mais para frente. Você só precisa usar Deus, por exemplo, né? Você, por exemplo, pode viver uma vida de iniquidade, no pecado, e quando precisar buscar Deus. Isso é o ateísmo prático. Como que funciona o ateísmo prático? Vou até usar a palavra prático, né? É mais prático não pensar em Deus, né? E fazer as coisas que eu quero fazer. É mais fácil não levar Deus a sério. Mas quando eu precisar, Deus vai estar lá. Isso é o ateísmo prático. E dentro das igrejas, quando alguém nega a onisciência e a onipresença de Deus, automaticamente ele está se encaixando no ateísmo prático. Não apenas isso, né? Mas qualquer outra qualidade que Deus tem, até mesmo o juízo, né? Você pode estar... Existem pessoas, por exemplo, que só pregam o amor, né? É o amor, e negam o ensino do juízo, da justiça de Deus. São ateus práticos dentro da igreja, são um perigo para a igreja, né? Inclusive tem a ver com a polêmica que eu vou falar daqui a pouco. Bom, passado esse recado, nós vamos para o Salmo 139, no versículo 16. Eu vou ler o versículo 16, que talvez você não tenha na Bíblia. Aí, eu vou ler aqui no meu celular mesmo, porque eu copiei aqui para... Eu tô no blog, né? Eu vou ler do 13 ao 18. E aí eu vou ver o que Spurgeon fala sobre o verso 16. Então, do 13 ao 18, por quê? Essa seção equivale ao 16, né? Tu formastes o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo. Aqui acho que já é o 16. Enquanto eu era tecido na escuridão, tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido como quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los, não sou capaz de contá-los, mas, ponto e vírgula, são mais numerosos que o grão de areia, e quando eu acordo, tu ainda estás comigo. Bom, tô lendo aqui, ó, do blog, e aí o que Spurgeon diz sobre o Salmo 139, versículo 16, que é o que vocês me pediram no vídeo e eu não fiz.
Vamos lá, eu marquei aqui a parte B já do texto, né? E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então, vamos agora para o comentário dele. Ó. Um arquiteto desenha seus projetos e detalha suas especificações. Da mesma maneira, o grande criador da nossa estrutura escreveu todos os nossos membros no livro dos seus propósitos. Aí eu vou continuar aqui, mas na verdade eu tinha pulado, mas eu vou continuar. Ó. O fato de que tenhamos olhos e ouvidos e mãos e pés, tudo se deve ao sábio e piedoso propósito do céu. Assim foi ordenado no decreto secreto, pelo qual todas as coisas são como são. Né? Os propósitos de Deus dizem respeito aos nossos membros e às nossas faculdades. A sua forma de tudo a respeito deles foi indicado por Deus, muito tempo antes que existissem. Deus nos viu quando não podíamos ser vistos e escreveu sobre nós, quando não havia nada a escrever sobre nós. Quando não existia nenhum dos nossos membros, todos esses membros estavam diante dos olhos de Deus no livro da sua presciência e predestinação. Bom, volta aqui agora de novo, rapidinho. O que ele está fazendo aqui? Ele está falando óbvio primeiro, né? Ele está pegando o texto e escrevendo de novo com as palavras dele. Ele está falando que Deus viu a nossa existência antes de nós existirmos, né? Isso está escrito no texto. Só que ele dá uma expandida. Ele fala assim, ó, tudo que você pensa, tudo que você as suas faculdades, né? Então tudo que você é física e mentalmente falando foi não apenas pensado, foi escrito por Deus. Ou seja, você é assim porque Deus quer. Na verdade, eu não diria que você é assim porque Deus quer assim. Eu diria que até as coisas que você precisa mudar foram escritas por Deus. E como Ele é o único que pode mudar, até a nossa vontade de querer mudar pode vir de Deus também, porque afinal de contas é um processo que já foi definido. Então a nossa vontade de mudar também vem de Deus. E é claro que se a vontade de mudar vem de Deus, uma hora ou outra ela vai acontecer. Né? E aí a gente percebe, a gente vê pessoas com vício, a gente vê pessoas sofrendo que querem mudar e não conseguem. Por quê? Uma hora vai mudar. Né? Uma hora muda. E se não mudar, cumpriu-se a vontade de Deus também. Quando ele fala livro, não significa isso, eu falo para muito arminiano isso. Não significa que Deus tenha um livro assim, ó, e que ele escreveu, hoje o Devaí vai gravar um vídeo. Não tem nada a ver com isso. Livro é uma forma de linguagem. Davi está dizendo que tudo que Deus pensou sobre você já está definido. Só que ele é Deus, né? Claro que ele é Deus. E ele não é como eu. Por exemplo, se eu pegar esse livro aqui e pensar assim, eu quero mudar alguma coisa que está escrito nesse livro, eu não vou conseguir fazer. Eu vou, no máximo, rasurar, riscar, rasgar, mas eu não consigo mudar o que está escrito aqui. O que a CPAD colocou, eu não consigo mais mudar. Então, o livro ele tem esse sentido de selado, de fechado, de acabado. Um livro acabado está acabado, ninguém consegue mais mudar, né? A não ser que você rasgue as folhas e cole de novo, mas Deus não faz assim, né? A gente sabe. Só que Deus é Deus, então Ele pode mudar sim o que Ele quiser mudar. A gente não pode colocar Deus numa caixinha e achar que porque a gente não sabe o que Ele faz, Ele não pode fazer alguma coisa. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando Ele fala que tudo está escrito no livro, Ele está dizendo que Deus já definiu tudo o que vai fazer da sua vida. E isso não pode mudar, a não ser Ele. Ele pode mudar, agora você não. Você realmente não pode mudar porque você não tem acesso a essas informações. Bom, essa é a primeira parte do pensamento dele. E eu queria trazer aqui uma segunda parte bem rápida, né? Que é uma noção que nós não temos ainda, não vi ninguém falar, né? Vamos lá então, segunda parte do Salmo 139, versículo 16. Ele diz o seguinte: o grande Senhor conhece quem pertence a Cristo. Os seus olhos percebem os membros escolhidos que se tornarão um só com a pessoa viva do Cristo místico. E mais na frente ele fala: o Senhor conhece aqueles que são seus. Ele tem
um conhecimento especialmente familiar nos membros do corpo de Cristo. Ele vê a sua substância, por mais imperfeita que seja. Aqui agora ele está fazendo uma aplicação completamente fora do senso comum, sei lá, né? Completamente fora daquilo que a gente pensa. Por quê? Ele está dizendo que aquilo ali é uma profecia e que Jesus já estava se referindo à sua igreja, membro, formado, sendo formado, escrito, livro, que isso tudo significa que Jesus ele já conhece cada membro do seu corpo. O corpo de Cristo é quem? É a igreja. Então, cada pessoa faz parte desse corpo, cada pessoa representa alguma coisa, ainda que imperfeita. É isso que ele está falando. Mesmo que você não seja perfeito, Deus já sabia que você faria parte da igreja de Cristo e que você seria parte de um membro, sei lá. É isso basicamente que ele está falando. E isso também é fantástico e revela para a gente algo mais a se pensar. Eu acho até que Spurgeon via Jesus em todo o Salmo. Mas no verso 16 ainda fica um pouco ofuscado pelo próprio entendimento do texto. Já no verso 19 a coisa fica mais fechada ainda. Então a gente vai passar agora para a nossa segunda parte do vídeo, que trata como eu diria, o caso do verso 19. Né? Eu falei no início que era o mistério, e eu escrevi mistério, mas eu acho que eu queria fazer caso. Né? O caso do verso 19, que você vai ficar sabendo agora o que é. Bom, o que seria o problema do verso 19, o caso ou o mistério? O que seria o verso 19 de Salmo 139? Durante o processo de estudo do Salmo 139, eu li e reli várias vezes. Eu li e ter lido em todas as versões, né? E quando eu passei para Spurgeon, quando eu fui finalmente ver o que Spurgeon acreditava sobre o texto, eu não estava pesquisando o Salmo 19, o verso 19, já tinha planejado só o 16. Porém, quando eu li o 19, eu não lembro por que eu li o 19. Eu percebi que ele estava diferente do que eu estava lendo naquela hora, que eu estava lendo na Almeida Revista, na Nova Almeida Atualizada. E aí eu percebi que alguma coisa diferente existia nesse salmo. Eu até fiz uma anotação que eu vou mostrar para vocês. Ó. O verso 19 é um verso que foi completamente mudado. Né? E não foi mudado para melhor, foi mudado para pior. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Eu vou deixar aqui, vou pegar as anotações que eu fiz, porque foram muitas anotações. Vamos lá. Eu já tinha lido em todas as versões, na verdade, né? E eu já tinha selecionado a Nova Almeida Atualizada. Tá. Quando eu fui ler no Spurgeon, eu vi que o versículo 19 era muito diferente. Se nas outras Bíblias o verso se referia ao desejo de Davi de se vingar dos seus inimigos, na versão que Spurgeon usou, falava da certeza de Deus em punir os seus inimigos. Há duas diferenças enormes aí. São duas teologias diferentes. Praticamente uma acaba com a teologia da outra. Então eu fui pesquisar em todas as Bíblias, pesquisei todas essas Bíblias aqui, inclusive as católicas, e inclusive a Bíblia, que eu ainda não falei com ela no canal, mas em breve vai ter, até nessa biblinha aqui, que é a Bíblia dos Testemunhos de Jeová. O que acontece? Mudaram muito o versículo. Então, se você tem uma Bíblia aí Almeida, das mais novas, ou a NVT, ou a NVI, você vai ler mais ou menos o que eu vou ler aqui para vocês, que eu vou ler só uma versão. E eu vou ler da NVI, que é a mais conhecida, a Almeida Revista Atualizada e a NVI. E aí eu vou falar com vocês sobre ele. Vamos lá. Almeida Revista Atualizada, verso 19. Tomara, ó Deus, desses cabo ao do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Almeida Revista e Atualizada. A versão mais lida da Bíblia no Brasil, pelo menos. Não sei no mundo, acho que no Brasil, né? Aí depois na NVI, que é tipo a concorrente dela, né? Quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos. O que a gente tem aqui?
a gente tem uma sessão onde Davi... estávamos falando da soberania de Deus, estávamos falando da onisciência, da onipresença e de outras coisas mais. E de repente há uma pausa. E entra o verso 19 até o verso 22. Faria sentido se Davi parasse do nada e começasse a questionar os seus inimigos? Talvez não. Talvez não, porque do início do texto até ali não fala nada sobre isso, a não ser que fosse outro salmo, a não ser que tivesse dois salmos juntos, né? Mas aí depois do 22, Davi volta ao início, ou seja, a um salmo só. Então aqui a gente tem uma profecia, só que nessas versões mais novas, essa profecia ficou abafada. Eu sei que muitos de vocês já estudaram versões bíblicas e tem aquela questão de texto recebido, texto crítico. Bom, eu vou ignorar tudo isso, não vou falar sobre esses textos e essas diferenças. Por quê? A Almeida Revista Atualizada é uma das bíblias mais importantes de hoje, do cristianismo, porque é muito indicada mesmo. A NVI é uma das bíblias mais conhecidas do mundo, o mundo inteiro lê NVI. E são duas bíblias iguais, são as mesmas bíblias. Você pode pesquisar, vai mudar uma palavra que sai de um versículo, mas vai para o outro, ou o sentido dela vai para o outro, mas são as mesmas versões. Aí todo mundo fala mal da NVT, né? Almeida Revista Atualizada, né, Alessandro, né, do grupo Palavras de Chama. Almeida Revista Atualizada é melhor, o NVI é melhor, a NVT é paráfrase. Aí eu vou ler para vocês a paráfrase, né, desse texto do verso 19, caso você não tenha uma NVT em casa. Ó Deus, quem dera destruísses os perversos, afastem-se de mim, assassinos. É isso mesmo que você tá ouvindo. A NVT tem o mesmo texto da Almeida Revista Atualizada, da NVI, e aqui no blog eu não coloquei, mas todos esses textos são a mesma coisa, exceto dois do que está aqui, que eu vou falar mais daqui a pouquinho. Então, as novas traduções acabaram com o verso 19. Eles mudaram o sentido, porque se pegar um texto que vai falar sobre o juízo de Deus e colocar como se fosse um pedido de justiça do salmista, você troca tudo. É outro contexto agora. Então antes era a justiça de Deus. Agora é o quê? É o pedido de justiça. E ainda tem uns textos que falam, quem dera se Deus fizesse isso. Sendo que no texto que Spurgeon usa é afirmativo, Deus vai fazer. Por que eu levei em consideração que o texto de Armínio é o mais certo? Porque é o mais antigo. E a gente sabe que as versões mais próximas ao que aconteceu sempre são mais originais. É claro que Spurgeon não nasceu lá, mas ele estava bem mais próximo dos originais do que nós, né? Então eu considerei essa versão mais original. Passado disso, eu busquei no inglês, né? Eu usei a Bíblia King James, a versão em inglês da King James, traduzi o texto e o resultado foi idêntico ao que está sendo usado pela CPAD, os Tesouros de Davi, que eu vou ler para você aqui em português, claro, né? De acordo com a King James e mais duas versões, o texto é o seguinte. Isso aqui é uma tradução do Google, tá? Eu peguei o texto em inglês e traduzi, e ele fala o seguinte: certamente matará os ímpios, ó Deus. Afasta-te de mim, pois, homens sangrentos. Olha que diferença. Certamente para quem me deras. É muita diferença, né? Então aí a gente tem aqui no Brasil 3 versões bíblicas que tem pelo menos o Salmo 119 como está mais próximo do original. Como mais próximo do original. E só 3 versões de todas essas aqui são próximos a originais, pelo menos em um texto. Eu não sei quantos textos foram adulterados, e a gente vai ter que descobrir na prática. Eu sei que o Salmo 139, versículo 19, foi adulterado em todas as versões mais novas. A gente tem como salvação a ACF, né, que está igual a King James, fala o seguinte: ó Deus, tu matarás de certo o ímpio, apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue. Essa já é uma tradução do inglês, mas que faz mais sentido do que o Google, né? A King James, que também é a tradução do inglês, fala o seguinte:
Certamente tu matarás o perverso, ó Deus. Aí ponto e vírgula, outro assunto. Apartai-vos, portanto, de mim, vós, homens sanguinários. E a gente tem a Arcaica de 1995 impressionantemente surpreendendo, né? Ela fala o seguinte: ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Aí aquele acentinho. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue. E eu pedi para o pessoal do WhatsApp me mandar a versão mais antiga que alguém conseguisse. A versão mais antiga do Brasil. E aí o Túlio me mandou a versão... o Túlio do grupo Palavras em Chamas. Muito obrigado, Túlio, por ter essa versão aqui. Ele me mandou a versão trinitariana, da Sociedade Trinitariana de 1929. Uma Bíblia que ele não dá, não empresta, ele só tira foto quando a gente pede, né? E aí, essa Bíblia em português, ela se chama edição revista e reformada, de 1929. E está o seguinte texto: ó Deus, tu matarás de certo o ímpio, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Ou seja, até um certo período, esse texto estava como no original. E de um certo período para cá, o original foi acabado ou mudado, né? Pelo menos um texto foi. Bom, e aí você me pergunta, Devaí, o que Spurgeon falou sobre o Salmo 139? Vamos ler aqui. Salmo 139, versículo 19, por Spurgeon. Não pode haver dúvida nessa mente, pois tu viste as suas transgressões, que na realidade foram feitas na tua presença. E tu tolerastes o suficiente as suas provocações, que foram tão abertamente manifestas diante de ti. Os crimes cometidos diante da face do juiz provavelmente não ficarão impunes. Se os olhos de Deus se angustiam com a presença do mal, é apenas natural esperar que ele mesmo remova o objeto da ofensa. Deus, que vê todo o mal, irá matar todo o mal. Com os soberanos terrenos, o mal pode ficar impune. Por falta de provas, a lei pode não deixar de ser executada. Mas isso não pode acontecer no caso de Deus, do Deus vivo. Se há alguma coisa que é certa, é que ele livrará a criação dos seus adversários. Bom, Spurgeon escreveu isso há muito tempo atrás. As versões mais antigas dizem a mesma coisa. A versão mais fiel diz a mesma coisa. Então por que a gente briga tanto entre NVT, Almeida Revista Atualizada, NVI e companhia? Só lembrando que eu pesquisei na Thompson também, e ela também fala a mesma coisa. Só lembrando que a Bíblia judaica completa, que todo mundo é curioso para saber, diz a mesma coisa. Só lembrando que as Bíblias católicas têm a mesma tradução das Biblinhas Almeida Revista Atualizada, que estão com textos adulterados. Bom, quero saber agora de você o que você acha, o que você achou, né, dessa problemática que eu criei, e o que você achou dos textos de Spurgeon, se você já leu, se você gosta de algum outro texto, e qual texto você percebeu uma mudança muito grande. Se vocês quiserem mandar para mim, mande que eu vou pesquisar e quem sabe vira mais um vídeo, né? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Fique com Deus e até o próximo vlog Palavras em Chamas.